Como é que estão os nossos corações hoje, depois dessa vivência maravilhosa de pedir o Espírito Santo de Deus para nos preencher, nos dar aquela coragem, né, que a gente muitas vezes acha que não tem. Eu vou me apresentar, eu sou Agnaldo, sou casado, sirvo no grupo de oração Deus é Mais, da comunidade São João Batista, que faz parte da nossa paróquia Santa Maria Gorete, no grupo Deus é Mais. Eu, graças a Deus, neste tempo estou servindo no Ministério de Pregação e sou o núcleo do grupo de oração. Eu queria dizer uma coisa para vocês nesta noite. Esta palavra do Senhor vem dizer para cada um de nós nessa noite: coragem. Coragem e coragem. Nunca desiste, nunca desista do que o Senhor tem para cada um de nós ou para você. Se o Senhor te chamou, não diga não. Diga: eis-me aqui, Senhor. Assim como Maria fez, esteja sempre à disposição do Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para nos engrandecer. Ele chama para nos cuidar de cada um de nós. E o nosso servir é para estar mais perto de Deus. Porque o Senhor às vezes faz o chamado para mim, para você, porque Ele quer cuidar de cada um de nós. Amém? Então vamos abrir a palavra, né? Aqui é diferente, né? Já está até aqui, está todo mundo com a Bíblia aí, já abriu no lugarzinho certinho, né? Amém, né? Hoje a nossa palavra está em Eclesiástico, né? 34, de 14 a 20. Com o tema desta palavra hoje, foi tudo que nós vivemos até agora. O olho de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? Eu amo. Todos nós amamos. Então pode saber que o Senhor está olhando para você nesta noite. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje, as provações, as dificuldades, mas o Senhor está olhando para você e esteve cuidando de você todo o dia. Amém? Vamos à palavra, né? A palavra do Senhor hoje diz assim, ó. Olha que benção. O espírito daquele que teme a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para ele. Com efeito, sua esperança está posta naquele que os salva. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não temerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olha ela, e quem é a sua força? Para quem olha ela? E quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Olha só, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Interessante esse final, né? Ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Essa palavra, ela toca cada um de nós, né, nos nossos corações. Nós estamos todos em servos aqui? Estamos, né? Porque o Senhor te chamou também para ser servo deste grupo de oração, se você não é ainda. O Senhor quer que você esteja na presença dEle. No primeiro versículo 14 vem dizer assim: o espírito daquele que teme a Deus será procurado. E será abençoado quando Deus olhar para ele. No primeiro versículo ele vem dizer que o Senhor vem nos abençoar,
vem nos dar coragem para servir Ele. Muitas vezes nós vamos ter tribulações diante da caminhada na casa do Senhor. Muitas vezes temos essas dificuldades até no nosso lar, porque nós temos dons. Uns têm dom de ser pai, mãe, filhos. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que ser espelho de Deus na vida da outra pessoa. É difícil. A gente passa tanta dificuldade durante o dia. Eu não sou muito catequético, tá? Eu sou muito mais realista. A gente vive o dia conforme a gente está andando. Hoje o dia às vezes te deu muitas bofetadas, mas essa noite o Senhor trouxe você até aqui para te dar carinho, amor e principalmente perseverança. Porque não adianta a gente vir na igreja com o coração todo quebrado do que a gente passou, de algumas coisas que as pessoas falaram para a gente, não abrir o nosso coração, não nos rasgar verdadeiramente diante de Deus e falar: Senhor, a partir de agora, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha fortaleza. Eu quero que o Senhor seja o meu refrigério. Assim como a palavra vem dizer hoje, que nós temos que ter coragem, temor a Deus, não é ter medo de Deus, é acreditar em Deus, seguir Ele e sempre estar na presença dEle, porque quando a gente sai da presença do Senhor, as coisas podem até andar até certos pontos, mas depois tudo desanda. Porque nós estamos fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, a nossa vontade. E muitas vezes a vontade nossa não é a vontade de Deus. A perseverança que muitas vezes a gente tem em uma pessoa, a gente tem que colocar em Deus. Hoje, eu perguntar para você, qual é a coisa de mais valor que você tem dentro da sua casa? Nosso irmão Clevin fez essa pergunta um dia para a gente no grupo de oração. Às vezes você fala assim, o que você tem de mais valor dentro da sua casa hoje? Muitos vão falar, é a minha casa onde eu moro, a minha família, é o meu carro de mais valor. Tudo isso tem um valor. Mas sabe qual é o valor mais alto que nós temos hoje? O nosso emprego. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que o providenciou para cada um de nós. Porque se a gente não tivesse isso, hoje a gente não teria casa, a gente não teria constituído família ou conquistado alguns bens que a gente tem hoje. Mas eu tenho certeza que quando a gente pede a Deus, Ele providencia sempre o melhor. Agnaldo, por que você está falando isso? Eu trabalhei muitos anos de uma coisa que muitas vezes eu não queria, mas eu sempre falava assim, Senhor, um dia vai chegar a minha hora. Durou, acho que foi 94, 2006, 32, 30 anos, vou colocar. Hoje eu trabalho numa coisa que eu gosto. Uma coisa que eu sempre tive vontade de trabalhar. E muitas vezes a gente fala que a gente ora e pede, e muitas vezes a gente não entende a demora. Sabe por que a demora? Porque Deus está preparando o melhor para cada um de nós. E voltando uma palavra aqui, para a gente não perder o contexto, feliz a alma dos que temem ao Senhor. Feliz foi minha alma que eu temi ao Senhor, hoje eu estou aqui falando dele. Vocês estão aqui conduzindo, meus irmãos, este grupo de oração. Vocês estão cantando, vocês estão orando, estão pedindo que o Espírito Santo de Deus faça um renovo aonde tem que ser feito. Se vocês olharem para trás, os bancos podem estar vazios. Os bancos. Mas os nossos corações têm mais de 10 pessoas dentro dele. Essa igreja está lotada. Sabe por quê? Porque vocês trouxeram pessoas dentro do seu coração para orar, para pedir que o Senhor vá tocando neles. O importante não é a quantidade, é a qualidade. E quando a gente persevera, assim como vem dizer a palavra, o Senhor nos honra. O Senhor quer honrar cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Porque felizes são aqueles que estão na presença do Senhor.
Mais felizes ainda são aqueles que pedem dentro do seu coração para que as pessoas que a gente está orando também um dia cheguem na presença do Senhor, assim como nós estamos. Não é fácil. É mais fácil a gente evangelizar uma pessoa na rua do que aqueles que estão dentro da nossa casa. Quantos de nós escutamos assim, nossa, é uma beata, só vive na igreja. Ah, aquele lá vai virar padre, que ele só vive na igreja. Ah, aquele outro lá, ele não sabe fazer outra coisa a não ser igreja. Amém por isso. Glória a Deus por isso, porque se a gente se perder para o mundo de Deus, amém, porque nós estamos se encontrando, porque a palavra de Deus diz: aquele que lá perde a vida por causa de mim, ganhará, mas aquele que perde a vida no mundo, esse aí não tem volta. Ontem nós estávamos falando a respeito dos caminhos, e o caminho do Senhor é estreito, é difícil, tem vários obstáculos para a gente passar. Eu venho de uma comunidade de São João Batista, onde que o padroeiro é aquele que abriu o caminho do Senhor. E quando nós estávamos orando ali, eu senti assim eu nem quis falar naquela hora que eu falei, eu vou falar aqui. Eu senti quando nós estávamos orando ali, intercedendo ali, que parecia que eu ia levitar, parecia que o Senhor estava me levantando do chão, parecia que o chão estava se movendo. Sabe por quê? É a fé de cada um de nós que estamos ali, da intercessão, daquelas pessoas que não deixam o grupo de oração se afundar, porque, não tem gente para vir. Tem, minha irmã. Minha irmã, quantas pessoas você trouxe no seu pensamento hoje aqui? Um monte. Eu tenho certeza que foi mais de 5. Tem 2 bancos cheios. A irmã trouxe mais ou menos os 10, não foi, irmã? Daí para mais, né? Mais 4 bancos. Se eu for perguntar a cada um de vocês que estão aqui, quantas pessoas você trouxe no seu coração para este grupo de oração, essa igreja não vai caber. Porque nós trouxemos, nós colocamos, sabe como? Eu coloco a minha família. Eu tenho certeza que a família que tem menos pessoas aqui tem 15 a 20. No mínimo. Então essa igreja está cheia, sabe por quê? Porque o seu coração está com todas as pessoas dentro dele. E não fique triste se caso alguém falar assim, nossa, o grupo de oração de vocês não tem muita gente. Você fala para ele, tem sim, sabe por quê? Porque a gente está dentro do nosso coração, tem a nossa família, tem pessoas que a gente está perseverando. Nós estamos orando pelo aquele servo que abandonou também o grupo de oração por algum motivo. Eles vão voltar. É promessa de Deus. Nós tivemos uma moção há uns anos atrás que a colheita, não ia demorar. Os campos estão cheios para a gente colher. O grupo de oração não é mais nada menos do que um caminho para levar até Jesus. O grupo de oração não é nada menos do que aonde a gente encontra o conforto de Deus. Aonde a gente sente a presença do Senhor, onde a gente é curado, onde a gente se abastece. Durante o dia nós possamos passar tantas dificuldades. Mas quando a gente senta no banco, começa a orar, começa a louvar, começa a pedir a Deus. Eu sou péssimo no tiro, eu sou todo duro. Eles gostam de fazer eu passar vergonha no meu grupo de oração, quando eles cantam aquela ali molinho, molinho. Eu sou o contrário, eu sou durinho, durinho. Mas sabe, o meu coração é mole. O seu coração é mole, irmã. Sabe por quê? Porque o Senhor habita nele. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Eu não sei que horas que termina não, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, vocês vão me falando aí. E é assim que o Senhor quer dizer para cada um de nós, para mim e para você. Não desista de lutar, não desista de fazer o que o Senhor tem para você. Às vezes, quando a irmã aqui estava ministrando aqui, pedindo que você se entregasse para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te deu um sentimento assim, uma palavra. Eis que faço nova todas as coisas. Que lindo, né? Não é, irmã? Que palavra bonita, né? O Senhor já fez novas coisas na sua vida, irmã. E continua fazendo. Nunca desiste de caminhar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem outro caminho melhor. O mundo nos oferece caminhos largos, caminhos maravilhosos, com felicidade momentâneas.
Mas a amizade verdadeira é aquela que o Senhor nos dá em irmãos, em comunidade, em grupo de oração, é na Santa Missa, é na adoração ao Santíssimo. É isso que nós temos que entender. O Senhor nos escolheu para estar de frente, para lutar por Ele, trazer aquelas pessoas que estão precisando da presença do Senhor. Eu estava tremendo aqui quando os irmãos estavam orando por mim, lá dentro também, que a gente estava orando. Sabe quem que me veio na minha mente? Pedro. A primeira pregação de Pedro. Quando ele saiu, depois ele voltou e foi falar para o Senhor que muitas pessoas estavam perguntando como é que era estar na presença do Senhor, como é que era estar na presença de Deus a todo momento. É assim que a gente se sente, voando, como eu senti ali dentro. Eu senti que meus pés se iam levantar, porque a oração é uma coisa tão maravilhosa que nos leva a sentir Deus tocar a gente a todo momento. Medo nós vamos ter. Ah, eu não vou servir no grupo de oração, não vou servir na missa porque eu tenho medo de ler. Se um dia você não sentir medo, não sentir o friozinho na barriga, não tremer, volta onde você iniciou tudo. Porque não é Deus, é humano. Quando a gente sente um friozinho na barriga, sente medo, é porque o Espírito Santo de Deus está com a gente. Ah, não é medo assim de, não quero, não. É temor a Deus. Que o temor a Deus é o seguinte: o verdadeiro temor ou respeito ao Senhor é aquele que se traduz em esperança, confiança. A posição do homem perante a Deus não é uma competição porque nós não somos competidores, porque nós não queremos ser melhor do que o outro na presença do Senhor, mas sim porque o Senhor é o nosso Pai e cada um de nós somos filho dele. O pecado vai estar aí a toda hora batendo na nossa porta. Mas o Senhor vai estar assim, ó, de braços abertos, para nos acolher. O Senhor me ama, te ama. Ele ama cada um de nós. Ele não ama nosso pecado. Mas sabe como a gente consegue se livrar do pecado? É falando com Deus quando a gente vai no Santíssimo. É lá no nosso lar, quando a gente se ajoelha na beirada da cama e fala com o Senhor: Senhor, perdão, porque hoje eu pequei, eu xinguei aquela pessoa, eu passei raiva, eu não consegui me conter. É o nosso humano. Perfeito é Deus. Nós somos imperfeitos, nós somos matéria, nós somos de carne. Mas quando a gente entende que a gente pecou, pede perdão à pessoa que a gente machucou ou magoou com palavras, eu sei que é como a gente amassar, né, um papel. As marcas vão ficar. Mas se a gente não repetir isso de novo, aquelas marcas elas podem sumir com o tempo. Por mais que você esteja aqui hoje com o coração apertado porque alguém te machucou, entregue nas mãos do Senhor. Ou uma palavra que alguém falou para você neste dia de hoje, ou esta semana que se iniciou, entregue aquela pessoa na mão do Senhor e fala: Senhor, muda aquele coração. Muda aquela pessoa. Mas principalmente, Senhor, muda o meu modo de sentir pelaquela pessoa. Que quando eu for ofendido, Senhor, que eu possa amar aquela pessoa cada vez mais. Porque é fácil amar a minha esposa que está dentro da minha casa, amar minha filha que está dentro da minha casa, amar o irmão que serve comigo. Difícil é amar aquele que muitas vezes nos machuca, nos critica, nos aponta o dedo. Interessante quando a gente aponta o dedo, tem 4 apontando para a gente. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite: esqueça tudo isso. Se entregue na mão do Senhor. Deixe Ele fazer maravilhas e deixa Ele ser o olho, o seu olhar. Assim como vem dizer o tema, os olhos do Senhor
Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. E se você também tem um olhar para uma pessoa, olha para ele com um olhar de amor, porque Deus se faz presente em você. Deus se faz presente em mim. Feche seus olhos neste momento e vá pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um coração, Senhor, diferente. Que quando eu for ofendido, Senhor, que eu saiba amar, que eu saiba perdoar, que eu saiba verdadeiramente entregar esta pessoa, Senhor, em tuas mãos. Não deixe, Senhor, que o meu olhar, assim como vem dizer nesta noite, seja um olhar de julgamento, mas sim um olhar de amor, um olhar de compaixão. Que o meu coração, Senhor, seja transbordado da tua presença e que eu seja verdadeiramente a sua face, Senhor, para aquela pessoa que necessita. Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor, por mim. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque tem feito na minha família maravilhas. Que o Senhor possa nos iluminar e nos abençoar. Eu sei que o Ministério de Música preparou a música. Enquanto isso, você vai orando. Deixa eles tocar e vá fazendo a sua oração pessoal. E deixa os olhos do Senhor vir te olhar nesta noite. E que uma gota do sangue derrame sobre cada um de nós que aqui estamos, para que nós possamos sair daqui diferente, com um coração novo, com o olhar do Senhor, assim como Ele nos quer. Tempestade já não pode te abalar. Segurança em teu barco encontrará. Confia em mim, meu amor. Angustias no coração, sem endurecer. Mas eu entendo te acontecer. Ainda é tempo de voltar. Verdadeiramente de cada um de nós. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, pega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Este louvor vem dizer que força eu te darei. A força verdadeira que você precisa é a presença do Senhor. Quando você estiver fraco, quando você estiver achando que está caído, pegue a palavra do Senhor, aonde você estiver, se você não estiver no local adequado, peça ao Senhor para te dar um sentimento de uma palavra, para te acariciar, para te acalentar, porque toda a força que nós precisamos, o Senhor nos dá.
Todas as forças que nós precisamos, o Senhor sempre está ali para nos fortalecer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele age a todo momento onde você estiver. Quando você achar que está sozinho, não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E se o Espírito Santo de Deus está contigo, jamais você irá ficar sozinho, jamais você vai ter angústia, jamais você vai cair, porque Deus, ele foi, mas deixou o Espírito Santo de Deus para cada um de nós, o Espírito de vitória, o Espírito de fortaleza. Nunca esqueça que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos impulsiona para que a gente nunca desista. Se você tem alguma coisa que você falou assim hoje para o Senhor, Senhor, eu desisto disso. O Espírito Santo de Deus vem dizer para você nesta noite, não desista porque eu estou contigo. Persevere. Por mais que as coisas venham dizer que não vai dar certo, Deus está falando para você nesta noite, vai dar certo porque eu estou na frente de todas as coisas. Amém? Amém? Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem te quero guiar. Os passos teus, entrega-te, farei morada em teu coração. E